Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Mais uma live, né? Hoje é dia 10 de julho. Hoje eu vou receber a Andressa Miyashiro. A Andressa é psicóloga. A gente se conheceu num curso de formação. No psicodrama a gente chama de nível 3, que é a titulação de supervisor e orientador de monografia. Vou dar um intervalo depois das lives, né? Dar umas fériasinhas aí em julho. O pessoal tá brincando que eu tô com essa coisa de live e tal, é verdade, mas eu também vou dar um tempinho, aí volto em agosto e na segunda semana de agosto, no dia 14, às 10 da manhã, sexta-feira, eu vou vou trazer uma convidada da terapia cognitivo-comportamental, a Débora. Mas por enquanto, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Ah, sim, você conseguiu? Que bom! Achei que você não ia conseguir chegar. Então eu tava contando um pouco, né, que eu vou dar um intervalinho aí das lives e a Cesira também conseguiu entrar. Bom dia. A Andressa vai entrar daqui a pouquinho, a gente já combinou, a gente estava conversando agora há pouco, no psicodrama a gente chama de aquecimento, a gente estava aquecendo um pouco. Então, hoje, né, o tema é... Ah, tá bom, sim, que pena, mas já valeu você dar uma passadinha aqui. Hoje o tema é autoconhecimento e saúde mental. A Andressa Miyashiro é psicóloga, ela trabalha, né, ela mistura psicodrama com antroposofia, ela também é coach. Oi, Rosalvo, bom dia. Então, é muito legal essa mistura que a Andressa faz, né, do psicodrama com antroposofia, com psicologia oriental, com comunicação não violenta. A Andressa foi algumas vezes fazer workshops, dar cursos de comunicação não violenta lá no Instituto Casa do Encontro. E assim, realmente é um jogo. Ela usa o jogo Grok, né, que tem sentimentos e necessidades, e é muito legal. Assim, é um bom exercício para a gente identificar sentimentos e nomear. Ela vai falar disso hoje, né, sobre nomear emoções, sentimentos, e que esse é um dos primeiros passos aí para poder lidar realmente uh, com, com algumas situações. E isso ajuda, assim, acho que a novidade da comunicação não violenta para mim foi poder identificar as necessidades, né? E eu achei bem legal, assim, porque a gente sempre olha por um viés dos sentimentos e de como a gente lida, né? Como a gente expressa os sentimentos e a gente não está atento às necessidades. Então, essa foi a grande novidade para mim, né? Na comunicação não violenta. Não sei se ela vai abordar hoje. Bom dia, Fi. Tudo bem? Já vi a Laís também aí. É, Então, né, não sei se a Andressa vai abordar a comunicação não violenta, não é o que a gente combinou, na verdade. Ela vai trazer uns conceitos novos para mim, né, que acho que vieram da antroposofia mesmo e da psicologia oriental. É bem interessante, é bem didático. Então, eu gosto bastante assim do trabalho da Andressa por ter essa integralidade, né? Então, as pessoas costumam às vezes me criticar que eu sou uma pessoa muito eclética, né, no ramo da psicologia ou até na parte de saúde mesmo, mas apesar de vir como crítica, eu acho que isso é um grande elogio, porque eu acredito que a gente tem que ter a cabeça aberta mesmo para linhas diferentes, para integralidade, e mesmo que a gente conheça uma abordagem nova, uma teoria nova, e a gente fale, não, isso não me interessa, né?
Mas enfim, deixa eu ver se a Andressa chegou. Oi, Ju. Deixa eu buscar a Andressa aqui. Não, a Andressa não chegou ainda. É, E eu não sei, vocês aí, o que, que vocês pensam sobre integrar, né, várias teorias, várias abordagens, várias visões. O Felipe também, Felipe Fecchio, né? ah, Ele também acha que ser eclético é bom, que amplia o repertório. Eu também super concordo, né? Ó, a Andressa chegou. Bom dia, Júlio. Vou deixar a Andressa entrar aqui, porque vocês devem estar lá, né? Eu vou deixar a Andressa falar. Então, eu também eu concordo, viu, Felipe, que a gente tendo outras abordagens a gente amplia bastante repertório, um jeito de ver as pessoas e cada pessoa funciona de um jeito, né, Andressa? Bom E dia, tudo bem? Tem tudo algumas jóia? pessoas. Eu estou falando né, da sua diversidade, que você integra psicodrama, psicologia oriental, antroposofia, comunicação não violenta, e que isso é muito legal, porque. E aí o Felipe Fecchio, que é psicólogo também, ele está concordando comigo, que amplia repertório, né? E, e aí eu queria saber de você, né, que tem uma diversidade, assim, de abordagens também, para a gente começar, né? O que, que é saúde? Tá bom. E quando você fala dessa diversidade de saberes, né, Mari, me vem assim como um caminho de entender saúde também por essa diversidade, né? Entender saúde de forma integral, por várias visões, né? E até um conceito da OMS é entender que saúde mental está dentro da ideia de saúde, né? Porque muitas vezes a gente dissocia o que é saúde mental de saúde física e não, está tudo junto. E se a gente for olhar saúde mental dentro de saúde, entendendo que saúde tem a ver com bem-estar físico, emocional e social, a gente também consegue enxergar esse ser humano com uma outra perspectiva, né? Não cindido e sim integrado também, completo. Acho que a gente veio se aquecendo, né, Mari, para a nossa conversa de hoje. Um olhar que me atrai bastante é entender saúde mental por esse viés da salutogênese, né, que a antroposofia traz. O psicodrama fala muito do lado saudável do ser humano, que não enxergar esse indivíduo, né, se tem saúde ou não, mas como ausência de doença. Porque às vezes a gente olha a saúde como isso. Até o conceito da OMS fala, não, saúde não é ausência de doença, né? São essas forças de desgaste e de regulação que se equilibram. Então, olhar a saúde entendendo assim, o que, que me faz bem? O que, que me revitaliza? O que, que me regenera? Né? Não só olhar o que me faz mal e o que me adoece. Então, é como se fosse uma proposta de enxergar também a doença de um jeito diferente, Isso é né? Os verdade, porque sintomas de um jeito. a gente vive numa sociedade, né, Dre, que tende a ver mais o negativo do que o positivo, ou ver muito mais o lado da doença, né? Eu achei tão legal É, você trazer esse conceito de salutogênese, porque eu nunca tinha ouvido falar. E, e é isso, né, de ver a saúde pelo que faz bem, seria isso? se a gente for quebrar a frase, né, a palavra, salute, vem de saúde e gênesis de origem. Então, é entender esse indivíduo como capaz e como potência de gerar saúde. O que, que eu faço comigo, Andressa? Como que eu cuido de mim em que eu gero saúde? Né? É enxergar esse indivíduo como capaz de gerar a sua própria cura, de gerar
o que faz bem, né? E aí entra também no que a gente trouxe, né? Como proposta da live, de olhar para o autoconhecimento, de conseguir olhar para dentro realmente, se perceber, né? Entendendo o que faz bem, né? O que regenera mesmo, o que me traz para o equilíbrio. Porque muitas vezes a gente olha o sintoma, ou olha o sentimento, olha a doença, como algo que Odrê, vai justificar. tá cortando um pouquinho a conexão. Tá bem Tá, cortado. Dá uma olhadinha para ver se sua conexão tá ok aí, de tá. internet, porque tá bem cortado. Então, como a gente conversou antes, eu tenho um pouquinho de noção do que você está falando, né? E aí eu vou repetir um pouco aqui Tá sobre a bom. questão do autoconhecimento, olhar para dentro, né? Agora deu uma travadinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te derrubar e depois você entra de novo, tá bom? Porque tá bem cortado, tá? Desculpa te derrubar. Gente, eu odeio derrubar as pessoas, assim, eu me sinto tão mal, mas é só para restabelecer a conexão, tá? Então, a Andressa estava falando da salutogênese, né? Que a própria palavra já quer dizer a origem da saúde. E associou isso com a questão do autoconhecimento e da saúde mental. O autoconhecimento seria olhar para si, reconhecer as coisas que fazem bem. Então, ela estava explicando um pouco disso, né? A Andressa tem uma história pessoal interessante, porque às vezes também acho que a gente se reconhece muito pela doença, né? Depois eu vou pedir para ela falar disso, porque eu achei tão legal que a gente tem, como a gente tem esse olhar para o que está errado, para o que está fora do lugar, pela doença, ela voltou. Vamos ver se volta um pouquinho melhor essa conexão. Então, a Andressa estava comentando que às vezes o sintoma. Ai, voltou muito melhor. Que às vezes o Tá. sintoma ele quer dizer alguma coisa. Eu dei uma retomada, Adriano, que você estava falando da salutogênese, do autoconhecimento e até do que os sintomas, né, das doenças às vezes querem comunicar para a gente. Aí eu vou pedir para você Uhum. retomar. Sim. Aí vai me dizendo se melhorou a conexão, Tá tá? bom. E esse é o convite da salutogênese, de olhar o que muitas vezes a gente quer rejeitar ou expurgar, na verdade, como uma linguagem que o nosso corpo está tendo de conversar com a gente, né? Então, no nosso aquecimento, eu até compartilhei, né, Mari? Nossa, essa semana eu senti mais dor de cabeça. Então, eu tenho a opção de, ok, vou tomar 1.000 remédios para minha dor de cabeça e nada contra o remédio, mas conseguir ir além disso, né? Tá, se não tem jeito, eu tomo remédio, mas nesse período até de quarentena, o que eu busquei fazer, né? Então, pelo meu autoconhecimento, eu percebi que assim, se eu estou com dor de cabeça, aí eu fiz meu checklist de possibilidades do que eu sei que pode me causar dor de cabeça. E aí eu olhei e falei assim, não, eu acho que eu estou trabalhando demais. Eu acho que é uma dor de cabeça de cansaço. Então, como eu estou em casa atendendo, então tá, o que eu fiz? Eu senti que meu corpo, o que meu corpo estava precisando naquele momento, né? Então eu consegui deitar. Né? Então, eu consegui me dar um período de pausa, de descanso, né? Então, ok, eu posso tomar um remédio, mas também o remédio só vai remediar, né? Ele tira o sintoma, mas ele não tem que entender qual que é a causa disso, né? É como se a gente conseguisse olhar para as nossas sensações, olhar para o que a gente está sentindo, entender assim, o que essa dor de cabeça está querendo me dizer? Você falou da comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta também fala de necessidades não atendidas ou atendidas. Então, olhar para essa dor de cabeça como um personagem que está querendo me dizer alguma coisa, né? Que necessidade não está sendo atendida para eu estar com essa dor? E aí me veio o descanso, pausa, né?
Então, é um convite para se relacionar diferente com as nossas dores, né? E aí encontrando qual que é a necessidade que eu posso atender para me fazer voltar para o meu equilíbrio, né? Para aquilo que me faz bem e que me regenera. E também nesse caminho da salutogênese, Mari, tem esse olhar de enxergar o ser humano de forma integrada, né? Entendendo que a gente tem diversos corpos, né? Então eu tenho esse corpo Como físico assim? aqui, A pois a é, gente não tem só um corpo? Como que é isso? Diversos corpos. pois é. E um vai ficando mais sutil que o outro. Então a gente tem esse corpo físico mesmo, né? Esse corpo da matéria, e enxergando assim qual que é as necessidades que esse corpo físico precisa, né? Para ele ter saúde, para ele ficar com o equilíbrio dele. Então, se eu for pensar em como cuidar do meu corpo físico, então eu vou pensar na minha alimentação, no meu sono, no meu exercício físico, como que anda isso, né? E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, cada um vai ter a sua percepção e a sua régua disso. Quando eu olho para o meu corpo vital, então, corpo vital tem a ver com vitalidade. E vitalidade, para a antroposofia, tem a ver com ritmo, né? Então, se a gente for olhar para a natureza tem um ritmo, né? E o nosso corpo tem um ritmo. É que às vezes a gente quer acelerar o ritmo das coisas, mas quando a gente pensa nesse inspirar e nesse expirar, a gente está se conectando com o nosso ritmo, a respiração. Então, o autoconhecimento de perceber qual é o meu ritmo, né? O que me faz bem. E existe um ritmo, e o grande desafio é que existe um ritmo externo que o social e que o mundo cobra da gente, e aí a gente precisa conhecer qual que é o nosso ritmo, né? Qual que é o meu ritmo interno. Então, entendendo que tem um ritmo externo e também compreendendo que eu tenho um ritmo interno. E como que eu equilibro isso? Né? Como que eu equilibro esses dois ritmos? E o ritmo tem a ver com o que eu trouxe do meu exemplo, né? Nossa, estou sentindo dor de cabeça. Então, eu olhei para o meu ritmo. Bom, como que está meu equilíbrio entre pausa e movimento? Tem um filósofo sul-coreano em que ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Então, acho que é um convite para a gente olhar assim, né? O quanto que a gente tem uma demanda externa que talvez seja, né, alucinante e que demanda a gente, como que a gente consegue sair também desse piloto automático de falar, pera, é isso que o mundo está me demandando, mas também como eu consigo me respeitar. E aí é autoconhecimento mesmo, de entender qual que é o seu limite, né? Como um Difícil, né, elástico. Dre? É, mas como um elástico, que de repente o seu, Mari, ele possa se estender mais. O meu, talvez nem tanto. E ok, é autoconhecimento, né? E autocuidado e respeito. Então a gente está falando desse corpo vital, que tem a ver com vitalidade. Equilíbrio entre pausa e movimento. E aí a gente tem um terceiro corpo, né? Que é o corpo anímico. Quando a gente fala de anímico, vem de o que te anima. Então, tem a ver com essa nossa dimensão mais do pensar, do sentir e do querer. Então, a nossa dimensão mental, né, que essa a gente conhece bem, né, a gente trabalha bem essa dimensão. Desde criança a gente é muito estimulado para cuidar do nosso mental, do nosso cognitivo. E também tem dentro desse corpo anímico essa dimensão emocional.
Então, olhar para isso, né? Nesse processo de autoconhecimento, como que eu venho cuidando desse meu corpo? Que eu tenho primeiro o corpo físico, que é o mais material, necessidades básicas, né? É o dormir, é o se alimentar, esse corpo vital, que já é mais sutil, que tem a ver com vitalidade, e esse corpo anímico, que tem a ver com o mental e o emocional. E aí tem um quarto, que aí é mais sutil ainda, é como se fosse um corpo ou um eu, né? Um eu mais elevado, que tem a ver com a consciência. Sabe aquela história, a voz da consciência? Porque Uhum. quando a gente está no corpo anímico, no pensar, sentir, querer, a gente está consciente, né? A gente sabe o que está fazendo, né? Mas esse quarto corpo parece que é essa consciência da consciência. Então tem esse corpo anímico, ele tem consciência, né? Eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Mas esse corpo que tem a ver com esse eu superior, cada um vai dar um nome, né? Eu maior. Inclusive tem um documentário que chama Eu Maior, que é lindíssimo, recomendo. Então, se a gente for chamar de eu maior, é essa parte em nós que tem consciência da consciência. Se a gente for pensar na meditação, é aquele eu que observa o observador. Hum. Então é como se fosse uma dimensão do ser humano mais elevada mesmo, né? Que aí é quando a gente começa a se conectar com algo maior, com perguntas existenciais, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Então, são esses 4 corpos, 4 dimensões que a solutogênese também traz, né? Entendendo que essa saúde, a saúde mental, como que ela pode ser cuidada a partir dessa perspectiva, né? Igual você falou, nossa, a gente não tem só o corpo físico? Não, né? Então, se eu tiver com algum sintoma, eu posso fazer esse escaneamento, né? Como que eu estou cuidando de mim através dessas 4 dimensões. Tá? E aí, assim, você tá falando e eu tô pensando aqui comigo, tá, mas como que eu faria isso? Como que a gente faz para cuidar disso? Olhando para dentro, né, Mari? Ai, Acho mas que não é fácil, sentindo. é? É fácil? Não é não, né? Eu sinto que é se permitir sentir, né? Se permitir sentir. Que às vezes eu acho que a gente faz pouco isso. É como se, quando a gente, sei lá, fala da raiva ou da ansiedade, a gente se permite pouco entrar em contato É com como os se a gente não sentimentos, pudesse né? sentir, né? É, Tipo, ah, não posso, não quero sentir isso. É, sim, sim. é um sentimento negativo. É ruim. É, Como parece que que a tem, gente faz com isso? parece que tem alguns sentimentos que são excomungados, né? É meio pecado sentir. Parece que a gente só pode ficar muito feliz, muito alegre e não pode sentir sentimentos negativos que na verdade não são. É olhar também isso, né? Não são sentimentos negativos. São só formas que o corpo, que a mente, que a alma tá dando um jeito para expressar algo que tá bom ou que tá ruim. Então, uma das formas é conseguir realmente, primeiro, né, sentir, se permitir sentir, nomear sentimento. Né? Então, a gente tem um repertório, de repente, um pouco mais escasso de sentimentos, né? De que a gente não entra muito em contato com o que a gente está sentindo. E quando a gente começa a dar nome, então assim, nossa, né, prestar atenção. Primeiro tem que ter esse momento de pausa, olhar para dentro. Tá, isso é raiva, né? Isso é alegria. Quando a gente começa a nomear sentimento, a gente começa também a entrar em contato com o que a gente pode fazer com ele. Um dia eu fiz já faz um tempo, um curso de comunicação não violenta e tinha uma psiquiatra nesse curso, e aqueles papos, né, de coffee,
entender por que ela estava ali, qual que era o interesse dela como psiquiatra. E aí ela compartilhou isso, né? Que quantas vezes ela via pacientes que estavam naquele caos interno, né? Na ansiedade, na depressão, às vezes com demandas ainda mais graves, né? E ela começou a perceber que quando os pacientes dela conseguiam dar nome, trazia um alívio. É como se assim, eu não sei muito bem como eu resolvo isso, mas uma parte desse problema eu já sei o que é. Né? Então, o nosso sistema de defesa, né? O nosso alerta, que é aquela parte em nós que também está ali para proteger e que libera cortisol, libera adrenalina, porque a gente está ali com o nosso sistema de alerta super ligado. Quando a gente consegue nomear o que está sentindo, é como se o sistema de alerta fizesse assim. O problema continua, né? O seu problema continua. Mas é como se esse sistema de alerta, pelo menos reconhecendo o que está acontecendo ali, a raiva, então eu já consigo trazer mais calmaria interna. Então, o nomear sentimento, ele já ajuda a baixar esse sistema de defesa que provoca toda uma química que faz muito mal para a gente, né? Que nos causa o estresse. E se a gente for olhar pela atenção plena, é olhar também esses sentimentos com presença, né? Então, muitas vezes eu ouço as pessoas no consultório, né? A gente está sentindo, de repente, ansiedade, está se sentindo depressivo nesse momento de quarentena e começar a brigar consigo, né? Porque eu não devia estar sentindo isso. Não devia estar sentindo ansiedade, não devia estar sentindo tal coisa, né? E aí parece que quanto mais a gente briga com a gente, mais o sentimento... Né? Então, se eu brigo com a minha ansiedade, ela tende a aumentar, né? E na psicologia oriental, também trazendo essa integração aí de vários saberes, ela traz muito, né? Quanto mais a gente resiste, mais aquilo persiste. E aí esse equilíbrio de nem me apegar à dor, porque às vezes a gente tem medo assim, se eu sentir a tristeza, nossa, aí eu vou que vou, né? Aí eu me afundo nela. Então esse equilíbrio que a atenção plena, a presença traz, de como que eu sinto o que eu preciso sentir, sem maximizar, sem dramatizar uma história. Ai meu Deus, agora eu tô com ansiedade, e agora o que vai acontecer? Porque aí eu vou criando uma história, um enredo, em cima disso, que eu vou alimentando pensamentos e que vão me deixando mais ansiosa. Né? E aí vira uma coisa muito maior, né? Assim... Vira muito maior. Então, você já está com uma questão ali. Então, criar esse enredo, essa narrativa em cima daquilo, potencializa e amplia, né? E também não ir para o avesso disso, que é o que a gente também faz, né? É negligenciar o sentimento, a sensação, o sintoma, que é assim, não é nada não. Né? Bola para frente, não é nada não. Então, esse equilíbrio também que a presença traz, de sentir o que precisa sentir, sem maximizar, sem negligenciar, né? Sem minimizar, e entrando em contato, no sentido de que assim, tá, tô ansiosa, né? Eu tô colocando a mão no peito aqui, cada um vai sentir ansiedade em algum lugar, então às vezes até perceber no corpo, né? Onde que essa ansiedade se expressa em mim. E só sentir. Só sentir. E parece que é dando espaço para esse sentimento conversar com a gente, se comunicar com a gente, porque aí quando eu olho ele com presença, eu também consigo me comunicar com ele. Né? É assim, tá, o que essa ansiedade está querendo dizer? Né? Então, essas semanas aí no consultório, ajudando uma paciente, então tá, vamos conversar com a ansiedade. Né? Então, oi ansiedade, né? Que bom que você está aqui na sessão.
né? Desde quando você está aí na vida da fulana, né? Então, já que você está aqui, o que você está precisando? Né? Que necessidade não atendida, de repente, você gostaria de trazer para a gente, para essa pessoa, né? Para fulana, ter a oportunidade de atender. Então, Isso é muito legal no psicodrama, né? A gente poder dar sim, voz também para os sentimentos, para outras coisas também, né? E tem muita gente que faz isso naturalmente, né? Do diálogo interno, tal. Mas essa para mim é a grande riqueza do psicodrama, se você poder realmente dar voz. E é, é muito legal mesmo, porque saem coisas que nem a gente controla, né? Que a gente nem sabia que estava lá. sim, sim, sim. E esse entrar em contato mesmo, né, Mari? De não querer expurgar aquilo, não querer rejeitar ou excluir. Então, se eu estou sentindo isso, ok, isso faz parte de mim. E como que eu me comunico com isso, como eu me relaciono com isso, sem raiva, né? Do tipo, não devia estar sentindo isso, e sem negligência, né? Nessa negligência do bora, né? Toca o barco. Você E sabe aí que você fala isso, me veio cenas assim que eu já presenciei várias vezes de criancinha caindo, se machucando, e o cuidadora vira e fala assim, não, não foi nada. E a criança tá chorando. Não, para de chorar, isso aí não foi, não doeu. Não doeu. Como assim não doeu, doeu. cacete? Não doeu, a criança tá chorando, pô. Né? É, é. De conseguir reconhecer, né? E nem minimizar, tipo, não foi nada não. Levanta, 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 levanta. E nem criar um Vai, drama também em continua, cima continua. disso. E nem criar um drama, né? Em cima disso. É assim, É. doeu. Pois Ah, é. E a questão é que essa criança continua dentro da gente, né, Mari? E aí não é mais o pai e continua. a mãe que faz isso, não é? Aí é o que a gente vai fazendo, né? Com a nossa criança interna. Então, como que a gente cuida da nossa criança interna, né? Será que nós, né, quando a gente está com uma aflição, uma dor, o que a gente faz quando a gente está com essa dor, né? A gente faz igual o pai e a mãe lá, né? Bora, 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 bora. Foi nada não. Ou a gente tá, o que está acontecendo aqui, né? O que você está sentindo? Teve uma live, acho que faz um mês, em que eu trouxe a ideia da autocompaixão, né? E a autocompaixão traz muito esse conceito da atenção plena também, né? De, ok, vamos olhar para isso e olhar de forma gentil, né? Sem brigar, sem acusar, sem criticar, conseguir olhar para si, para os próprios sentimentos, sem se culpar, porque eu não devia estar sentindo isso, né? Então, essa é a proposta, né, Maria? Conseguir se olhar entendendo que tudo faz parte. Entendendo É, mas é que não tão precisa ser difícil, né, Dre? excluído. Porque a gente está acostumado a julgar, né? E esse sentimento pode, esse não pode. Ou as pessoas ficam tristes ou ansiosas e já querem tomar medicação, né? E eu achei legal você falar assim, vamos cuidar dessa criança que está aí também, porque ela está mesmo, né? Como diria o Uhum. Antônio Carlos Cesarino, né? Psiquiatra também, psicodramatista, e ele fala, a gente tem uma criança, a gente tem um adolescente, o adulto e o velho sempre com a gente, né? Então a gente precisa cuidar também de todos. Isso também é autocuidado, né, Dre? Sim. E cada personagem desse que você está trazendo tem uma necessidade, né, Mari? Então, e entendendo esses eus que moram dentro da gente e conversando quem que tá querendo falar ali naquele momento, né? Qual que é a necessidade de cada um naquela situação? E o que eu vejo no momento de quarentena também, Mari, como olhar com atenção plena
e contemplando esse aqui e agora, das necessidades que estão emergindo agora, né? Então, a gente está num novo cenário, a gente está num novo contexto. Às vezes a gente quer viver, né, como se tivesse tudo normal, e não está tudo normal, né? Também ter essa presença também para olhar para isso, né? Nem negligenciar e nem aumentar a situação, mas de entender que talvez o nosso corpo, lembrando, né, das 4 dimensões, não só o corpo físico, mas que necessidades estão nascendo agora, né? Então, de repente, a minha necessidade de descanso seja maior, né? Eu até compartilhei contigo antes que no início tiveram aqueles 1000 feriados, né, que foram se emendando, e aí eu pensei assim, eu estou em casa mesmo, então eu vou continuar atendendo. Então eu não aproveitei aqueles feriados, né? Porque eu pensei, estou em casa, né? Então, e agora eu estou sentindo cansaço, né? Então, parece que a gente está precisando viver esse ajuste, né? De que e eu estou compartilhando um pouco de mim aqui, né? De que eu entendi, estou em casa, então tá bom, tranquilo, dá para eu Vou atender, trabalhar né? mesmo, é. Vou trabalhar mesmo, e como eu não vou pegar o carro, como eu não vou pegar trânsito, com uma ideia de que eu não vou me cansar tanto. E aí eu descobri que cansa, Ai, cansa né? muito, né? E aí eu não E sei até você, mas porque. assim. Uhum. Fala, Não, continue, não, desculpa. mas reuniões online, fazer atendimento online demanda mais energia, demanda mais foco, demanda mais concentração. Então, acho que a gente também está entendendo, né, que ritmo, qual que é o novo ritmo, o que eu preciso agora. Porque, de repente, a necessidade que eu tinha antes, fora a quarentena, era uma. Qual que é a necessidade que eu tenho agora? Isso vai mudando, né? Ainda bem que muda também, né, Dre? Significa que a gente está vivendo e está circulando, vamos dizer assim. Mas eu Sim. também estou com a mesma sensação que você. É muito online, é muito pensamento, né? É, então eu também tô cansada, tô que nem você, eu fui emendando e agora eu tô sentindo uma necessidade de dar uma Uhum. desacelerada, É. né? Então eu E tô aí, que nem você mesmo. esse autocuidado, né, Mário? De que assim, naquele momento eu tomei essa ação porque eu achava que ok. Mas aí o meu corpo já começou a falar não. E aí eu ouvi o corpo, né? Porque a mente fala, não vai pegar o carro mesmo, não vai ter trânsito. Então tá bom, né? Continua trabalhando mesmo no feriado. Mas aí o corpo diz outra coisa. E aí é conseguir ouvir todas essas partes em nós, né? Então, às vezes, eu sempre falo, né? Ouvir o coração também. Sabe quando a gente toma uma decisão e o coração aperta? Então, esse cuidado, porque a mente está dizendo uma coisa, não tem problema não, vamos embora, né? Mas às vezes o coração aperta, aí dói o ombro, fala aquela tensão. Então, de conseguir ouvir todas as nossas partes, e aí a parte que está me pedindo mais é o corpo mesmo, né? É meu corpo físico e é meu corpo vital, assim, que tá assim, olha, esse equilíbrio entre pausa e movimento não tá legal. Então, em algum momento, nesse período aí, eu vou tirar uma semana, né? Então, como que a gente vai se regulando, né? É aquilo, poxa, estou sentindo que isso não está me fazendo bem. Então, como que eu, como protagonista também da minha saúde, consigo encontrar aquilo que me regenera? Porque, de repente, a gente pode sair um pouco do nosso eixo por um período. Às vezes, ok, estou aqui consciente de que vou trabalhar a mais por um período de 15 dias aí, a mais do que, de repente, eu estou acostumada. Mas também fazer esse combinado com a gente que é pontual. A questão é quando a gente vai deixando, né, Mari? Porque às vezes a gente não tem controle de tudo, né? Nossa, super vou cuidar aqui do meu ritmo interno.
às vezes dá para a gente negociar com o outro, às vezes não dá, mas a gente fazer esse combinado com a gente, com a nossa criança. Olha, é por esse período, depois a gente vai descansar, tá? Depois a gente fica uma semana, assim, só descansando. Então, aí eu tô falando aqui com a minha criança, né? Falando, calma, né? Então, a gente exceder um pouco aqui, mas ok. Também olhar com compaixão, ok, né? Então, como que eu cuido disso? Então, ter essa presença amorosa de conseguir perceber, tá, o que eu estou precisando agora? Talvez não era a mesma necessidade de ontem e não seja de amanhã. É minha necessidade que está nascendo nesse aqui agora, né? E que a gente está Eu acho que vivendo tem. muito aqui agora, né? Cada semana é uma semana, cada dia é um dia. Mas isso que eu ia falar, né? Porque uma coisa é uma necessidade que é possível, outra é uma necessidade que não é possível. Porque se eu te falar, a minha necessidade hoje, eu tô sentindo muita vontade de ir pra praia, de ir pro mato, mas hoje não dá, né? Então eu tenho que me contentar com alguma Sim, outra coisa que eu substitua e. Mas isso é uma escolha minha, né? Eu poderia ir, mas eu sim, escolho não ir, sim. até por outros motivos, por respeito aos outros, por um valor que eu tenho mesmo. Enfim. Uhum. Mas, Audrey, eu fiquei curiosa, né, que a gente estava falando nos bastidores, e você falou das 5 dimensões do autocuidado. Você já falou, né, nesse percurso que a gente está conversando, ou é diferente disso que a gente está falando até agora? Na verdade, ele está dentro, né, dessas dimensões, desses corpos, né, que tem a ver com esse cuidado que vai do físico ao espiritual, né, de entender que eu tenho aí uma dimensão dentro de mim que vai além do corpo físico, que eu tenho um corpo vital, eu tenho um corpo emocional e eu tenho um corpo espiritual. E aí, quando a gente faz essas 5 divisões de dimensões, talvez seja para ajudar até a gente a se escanear, entendendo como que eu estou cuidando de cada dimensão, né, que está dentro desses corpos. Então, eu vou ir falando que eu acho que pode servir até como exercício para as pessoas irem fazendo com mais calma depois, anotar e pegar um tempinho para si aí, né? Sabe? E eu sempre digo que nesse lugar de autocuidado, criar um espaço, e não é um espaço físico, é criar um espaço interno mesmo, de que assim, de não fazer isso correndo, sabe? De conseguir fazer isso como um ritual, eu coloco como um ritual sagrado. Então, como que eu crio ações de autocuidado no meu dia a dia, como um ritual mesmo. Pode ser o banho. Então, eu vou curtir muito esse banho quentinho, pode ser uma alimentação. Então, esse exercício também pode ser como uma ação de autocuidado e que vai pedir autoconhecimento, porque para cada um vai ser de um jeito, né? Não tem fórmula, né? Aí a gente precisa se olhar e se perceber. Então, dentro dessas 5 dimensões, tem a ver como que eu venho cuidando de mim fisicamente, né? Então, acho que a gente pode ir compartilhando aqui, se as pessoas também quiserem falando para ir dando ideias, né? Então, no início da quarentena, eu vim cuidando mais do meu corpo físico, com yoga, com a meditação, né? A meditação, para mim, me leva para todos os corpos, tá? Porque ali eu estou cuidando da minha respiração, né? Então, e aí eu comecei a sentir que de um mês para cá, eu falei, nossa, acho que eu estou precisando de mais movimento, né? Então eu comecei a sentir que o meu corpo físico, a minha dimensão física, começou a pedir, começou a trazer outras necessidades, do tipo, vamos suar aqui, porque é como se tivesse assim, muita pausa. Tem É alguma aqui, ó. escrita aí, né? Depois você traz. O Ricardo está dizendo que a Andressa falou é de fundamental importância, que é a gentileza, o acolhimento ao outro e a si mesmo. A criança interna ou o adulto ferido serão curados pela compreensão, amor e compaixão. Ricardo é psicólogo, também é amigão meu, fez a formação de nível 1 comigo. Ele é Uhum. ótimo também.
Então, E aí é você vê isso, essa coisa do movimento, para mim também mudou essa necessidade do corpo. No começo eu estava com muito mais necessidade de, mas para mim foi o contrário, sabe? No início eu queria muito mais movimento. Agora eu tô uhum, mais introspectiva. Então eu tô fazendo um curso de um programa de 8 semanas de mindfulness e autocompaixão, até com a Sônia que veio aqui sim. semana passada, veio aqui na live, né? Não veio na minha casa porque eu faço isolamento social. Mas eu estou fazendo o programa e estou sentindo muita necessidade de olhar para dentro mesmo, porque eu sempre fui É. muito corporal, né? Para fora, para fora, para fora. E agora eu percebi essa inversão. E aí vou fazer um jogo aí, um pouco de palavras. Você fala de pausa e movimento. Quando você falou isso, me veio muito, a coisa do ritmo, me veio muito a coisa da dança, associada à música, lógico. E a Sabrina, não sei se ela está aí ainda, a Sabrina Vieira, ela é bailarina, ela é professora de dança também. E aí me veio muito isso, né? Porque no início da pandemia, logo no início, ela estava fazendo. Não sei se você ainda está fazendo. Ela estava fazendo umas propostas de dança, de dançar junto online. Eu acabei não Uhum, participando, mas a dança foi a minha primeira atividade física, assim, de paixão mesmo. E eu uhum, abandonei lá atrás. Aí tô pensando com você, falei, putz, seria um bom jeito de resgatar essa coisa do ritmo, né? Ver, tipo, que dança que eu tô fazendo hoje, que música que tá é, me representando hoje. Fiquei pensando um pouco nisso, como exercício mesmo, né? é. E é isso, né, Mari? Assim, amo dança, mas de repente qual que é a música que me atrai hoje, né? Qual que é o ritmo que me atrai? Então É. é esse olhar para dentro mesmo, né? Então, fisicamente, a gente pode cuidar com exercício físico, igual tô falando. Então, para mim, eu tinha uma necessidade no início da quarentena, agora eu já tô com outra necessidade. Então, escalda-pé, né? Super gostoso, Ai, é uma alimentação. Então, delícia. assim, tem, né, quem está com dificuldade de dormir, fazer um escaldapé com umas gotinhas de lavanda à noite, dá uma acalmada, Ai, né? bom, né? Então, esse é uma forma de cuidar do físico, e aí como a gente cuida do nosso anímico, né, da nossa parte mental também, né? Então, não sei, aí me fale você como que você cuida, mas eu gosto muito de ler, então o meditar também entra no mental, o meditar para mim entra em todos praticamente. Então eu gosto muito de meditar, gosto de ler livros, isso me ajuda a cuidar do meu mental. O cozinhar também, o cozinhar ele me atende a uma necessidade física da alimentação, mas me atende também a uma necessidade de atenção plena ali quando eu estou cozinhando. Então não é só um cozinhar, é como esse ritual de cuidado mesmo. Ah, E ó, a aí, Sabrina respondeu, ela tá aí, sim. Ela foi ter que tá, fazer de novo esse das danças, vou trazer para fora as necessidades, explorar o seu ritmo. sim, E sim. tem gente falando que tá com saudade, tá dando beijo, tchau. Aí eu não Uhum. enxergo direito, eu tenho uma necessidade de trocar meu óculos, só que eu não tô com coragem de ir no oftalmo, não. Meu corpo físico tá pedindo, né? Nossa, é, até porque eu tô mais online, então cansa Sim, mais a força, vista, né? força. É, E aí, como que a gente cuida do nosso corpo emocional também, né? Então, tem terapia, tem psicoterapia, né? Eu trouxe aqui, eu tenho um diáriozinho, eu adoro escrever. Então, é um diáriozinho que eu coloco os meus sentimentos, né? Que às vezes a gente fica com o negócio embolado, que eu tô sentindo uma coisa, um treco estranho, e aí não consegue dar nome, e aí eu começo, tô falando do que eu faço, né? Como um exercício de autoempatia, que me ajuda também a trazer presença, a sair desse alvoroço mental. Parece que eu estou compartilhando um pouco do que eu faço aqui como autocuidado e cada um vai encontrando o seu jeito, né? Então, o falar sobre os sentimentos, o escrever, então cada um vai sentindo aí com a sua forma de cuidar, né, dessa parte emocional. E aí tem a parte relacional, né? Somos seres relacionais. Então, como que a gente está cuidando também nesse período de quarentena, com os nossos amigos, com a nossa família, né? Então tá rolando aniversário online, né? Então fazendo de repente mais ligações de vídeo do que só
falar por áudio no WhatsApp. Então, também, né, lembrar. Então, essa é uma outra dimensão. Como que eu cuido da minha parte relacional? E a última é o espiritual. E cada um vai dar um sentido para isso, né? Então, tem gente que, por exemplo, vai falar, nossa, quando eu estou na natureza, eu me conecto com o meu espiritual. Né? Tem pessoas que vão se Odrê, conectar com o dúvida. espiritual. Que, quem me conhece sabe que eu tenho uma resistência com essa questão espiritual, né? E já me deram várias explicações do que é espiritualidade, mas sabe uma coisa assim, não colou ainda para mim. Então, assim, qual é a tua visão de espiritualidade? E, assim, e já me falaram, nossa, mas você é muito espiritual e não sei o quê. Eu não consigo descolar da questão da religião, porque eu não sou religiosa, Tá. não tenho religião. E eu não falo isso para todo mundo, eu acabei de falar numa live, mas eu não falo para todo mundo porque às vezes as pessoas não veem isso com bons olhos, né? Mas eu tenho uma resistência com essa questão do espiritual. Me ajuda, vai, me ajuda, Adri, fala alguma coisa sobre isso. Eu vou falar por mim, né? Porque cada um vai ter esse conceito mesmo, mas para mim é conexão com algo maior, Mari. Então, para mim tem a ver com fé e, sabe? E fé, você pode ter fé em você mesmo, né? Fé na vida, né? De que a vida é boa, de que a vida ela pode fazer coisas boas pra gente, né? De sentir gratidão, né? Nossa, de conseguir acordar e que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um lugar para dormir, que bom que eu posso tomar um banho quentinho, né? Então, para mim, Andressa, né? Para mim, espiritualidade tem a ver com essa conexão com algo maior e eu acho que existem formas de se conectar com esse algo maior. Então, de novo, para mim a meditação me ajuda a sair um pouco dessa ruminação do ego, né? Do nosso pensar, sentir, querer, que fala Uhum, enlouquecidamente, e me leva mais para um lugar de silêncio e paz. E aí cada um vai encontrar esse lugar de silêncio e paz. Né? uhum. Um de repente vai à igreja, o outro vai até o campo, vai à praia, o outro medita, o outro ouve um mantra, né? Cada um vai ter um jeito de se conectar. Aí É, autoconhecimento também. ó, acho que é Moneat, que está escrito aqui, mas eu não estou conseguindo chegar direito. Está dizendo que foi uma É ótima, isso mesmo, uma boa Simone. explicação. Simone, deu uma boa explicação, conexão com algo maior, ir além do material. Ela comentou Uhum. isso. Sim, sim. Então, só para sintetizar o que a gente falou aqui, dessas 5 dimensões, que está associada àqueles 4 corpos que a gente trouxe, então é como que a gente vem cuidando da nossa dimensão física, mental, emocional, né? Mental, emocional, relacional e espiritual, né? Espiritual, e aí cada um vai dar o seu sentido, né? E aí eu Achei queria interessante isso. sim, sim. Bem, E aí essa conexão, eu tinha um cliente que ele me falava, né? Preciso fazer trilha, porque era o jeito dele encontrar espiritualidade. E eu gosto muito de fazer trilha também, porque se você estiver andando ali no meio do mato, pensando no boleto, você cai. Pensando, ai, o que eu vou fazer amanhã? Então, essas atividades que levam a gente para o corpo levam a nossa mente estar no mesmo lugar que o corpo. Porque essa é a questão, né, da mente ansiosa. O corpo está aqui, mas a mente só Deus sabe onde está. Então, fazer atividades que exijam, né, o nosso corpo também faz esse convite para que a mente e o corpo estejam no mesmo lugar. eu acho que você acabou de nomear a minha necessidade hoje. Talvez seja da espiritualidade, né? Entrar em contato, porque eu falei da praia, do mato, que eu acho que também eu fico bem assim. Eu também gosto de fazer trilha, mas faz 1000 anos que eu não. É. Gente, faz 1000 anos que eu não faço uma trilha no meio do mato, né? E eu adoro também, né? Tomar um banho de Uhum. cachoeira, e tal. Então, talvez você tenha acabado de me ajudar a nomear. Sim, sim. Tô vendo a Ah, Simone legal rindo isso. aqui, né? Simone é uma amiga, a gente já fez corridas juntas. E é isso, né? A corrida também te traz, né? Corpo e mente no mesmo lugar, porque às vezes não tá no mesmo É, lugar.
Também não tô correndo agora. Olha isso, era o meu esporte favorito para É, não tô e aí é correndo também. encontrar novas estratégias. Esse é o convite, né, Mari? Então tá, é uma necessidade que eu tenho que não está podendo ser atendida, como eu encontro, aí a espontaneidade e criatividade do psicodrama, né? Como eu encontro outras estratégias para atender algo que é importante para mim, né? Tô indo para mindfulness, né? Então, Isso. é outro Uhum. jeito, é. Sim. Mas eu fui pro oposto, né? Assim, interessante isso, como a gente também vai se transformando, né? É, é. E Então, tá antes atenta a eu isso, né? corria, Que a gente vai mas mudar, eu a acho que gente Mas acho que foi intuitivo, viu, Dre? Acho que não foi muito consciente, não. Agora que eu tô tomando consciência, você tá falando, eu tô tomando consciência do caminho, né? Do sim. percurso. E é isso, né, Mari? Às vezes a gente faz de forma intencional, né? Ai, deixa aqui eu me sentir, ouvir meu corpo, ouvir os meus corpos, ouvir das minhas necessidades. Então, às vezes a gente consegue por aí. Ou às vezes a gente vai indo intuitivamente mesmo, né? E aquilo. Tem uma frase que uma psicóloga diz que eu gosto muito. Ela fala: a mente pensa, o coração sente e o corpo sabe. O corpo sabe. O corpo, ele é sábio. Ele é sábio. Porque a Verdade. gente fala, ah, não é nada não, né? Não, ele sabe. Se a gente puder ser guiado pelas sensações do corpo, talvez a gente consiga encontrar mais esse equilíbrio, estar mais no nosso lugar de saúde, né? Ele vai dando Escutar sinais para mais. o corpo. Nossa, isso com certeza. O corpo traz a nossa linguagem, a linguagem da alma, né? Assim, do que eu preciso de verdade, porque às vezes a mente fala uma coisa e o corpo vai estar falando muitas vezes o que realmente é essencial. Isso é verdade, Dre. Ô, Dre, a gente está chegando ao final da live. Daqui a pouco eu vou Uhum. subir no IGTV e depois eu subo no YouTube. Queria te agradecer muitíssimo por participar. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. Então Uhum. eu agradeço do fundo do meu coração você ter Uhum. participado e compartilhar o seu saber com a gente. Ah, Obrigada. obrigada, obrigada. Feliz de estar aqui, é um tema que eu gosto muito. Depois a gente troca mais por fora aí, gente. Vocês vão ficar sem saber o ahaha. As conversas de Obrigada, bastidores Adri. são boas também, né? Oh, com certeza. É para o pessoal ficar com vontade mesmo. Mas podem entrar em contato, né? Sim, a gente vai fazendo conversa É, por outros caminhos, né? com certeza. Então tá bom. Já é, Lili, sobe depois lá no IGTV para ver, vai estar lá. Ah, a Rosângela acabou de entrar, Rô, Entro por acabou! fora. Depois você entra no IGTV. Dre, obrigada, viu? Beijo. Obrigada, Mari. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.